são importantes. Aqui. Ah, Oi, agora melhorou? perfeito! Eu pensei que era eu que Ah, estava tá. com um problema aqui, mas nós já estamos com... Olha aí, várias pessoas já entraram aqui para conversar conosco. Oh, minha amiga Célia, Rec. Eu estou vendo que a região... Cândido Godoy, eu estou vendo que a região inteira aqui está vindo. São pessoas de várias cidades que estão entrando. Raquel Borghetti, fantástica pessoa lá de Cerro Largo, ouvindo bem, que bom, ótimo, as pessoas já estão dizendo que estão nos ouvindo bem, doutor. Então é um prazer Ok. recebê-lo, é um prazer enorme recebê-lo. Eu estava comentando com as pessoas que a gente, desde o início do ano, tem mantido várias conversas, tem trazido informações sobre o seu trabalho na área da medicina integrativa, na área também da modulação hormonal, que é algo que nós, mulheres, todas enfrentamos, digamos assim, ou enfrentamos ou enfrentaremos. E também é um bate-papo que é aberto para os homens, porque nós vamos falar também de andropausa, que é outro, que a gente fala muito da menopausa, né, doutor, das mulheres. Mas os homens também têm Sim. esse processo hormonal que eles enfrentam e muitas vezes eles precisam de mais informações, têm dificuldade em encontrar informações. Então surgiu essa ideia do doutor Brandão trazer essas informações para a gente nessa noite, conversando com cada um de vocês. Lembrando que depois a gente vai deixar esse papo aí aqui no feed, para que outras pessoas que não puderam, nesse momento, já mandaram um recadinho. Ah, eu não vou poder. Vai ficar disponível? Vai ficar disponível no feed. Tem gente que tem aula à noite, né? As aulas continuam de forma online, então poderão assistir depois. Mas, doutor, eu começo lhe Ok. perguntando sobre a sua trajetória profissional. Então, conta um pouquinho para as pessoas que estão aqui conosco sobre esse modelo que o senhor tanto aprecia e investiu, estudou, se dedicou como médico, que é a medicina integrativa. Olá, então, saudações a todas as amigas, amigos que estão participando dessa live. Muito obrigado, sejam bem-vindos, bem-vindas. Obrigado, Lisiane. Eu estava lembrando antes, Lisiane, da nossa última live que fizemos. A pandemia nos pegou em plenas férias. Nós estávamos num resort no Rio Quente e foi aquela loucuragem toda, né? E aí me ocorreu fazer uma live para informar as pessoas de como poderiam encarar a situação, melhorar a sua imunidade, né? E depois enfrentamos a volta, que os aeroportos já debandada geral, foi muito, eu estava lembrando agora Foi daquela mesmo, época. foi uma loucura, até a É, nossa conexão foi uma loucura. E o senhor, sim, firme nesse seu propósito, porque eu vejo que o senhor tem como propósito de vida, uma missão de vida, a medicina integrativa. sim. Nós fizemos uma pausa nesse processo que nós estávamos desenvolvendo por causa da pandemia. Eu estive envolvido no processo de atendimento através do sistema de telemedicina. E então agora, né, antes de finalizar o ano, vamos retomar e completar então o nosso projeto, né, que tínhamos planejado no início do ano, né? Então, Verdade. rapidamente, sim, eu vou fazer rapidamente um pequeno histórico, né, para quem não me conhece. Então, eu sou médico há 37 anos e trabalho aqui em Horizontina e também uma vez por semana em Santa Rosa. E depois dos meus em torno de 15 anos de atividade profissional, eu comecei a sentir uma necessidade de buscar algo mais dentro da medicina que eu fazia, né, da clínica geral. E então tinha um especial interesse pelas doenças psicossomáticas e comecei a buscar ferramentas médicas que pudessem trazer uma solução para as pessoas realmente, né? E daí a primeira ferramenta médica que eu achei foi a hipnose médica, hipnose clínica. Então eu fiz um curso de 2 anos em Porto Alegre de hipnoterapia ericksoniana, né, estabelecendo todo o atendimento inicial aqui. Depois
em 2004, eu criei o Instituto de Pesquisa e Promoção dos Estados de Cura, o IPPEC, exatamente para desenvolver também um estudo mais aprofundado sobre algo que é apaixonante na minha atividade profissional, que são os chamados estados de cura, que até merece uma live depois, mais adiante, quem sabe. E nós vamos em fazer a live. Ok. E depois, em 2018, eu fiz uma formação em psicoterapia, 2008, eu fiz uma formação em psicoterapia reencarnacionista em Porto Alegre, na escola de Mauro Cuítico. Foi muito interessante também. Depois, em 2012, o primeiro curso de formação em modulação hormonal com o Dr. Lair Ribeiro. E já fui entrando em contato com os princípios da medicina integrativa. Em 2014, eu fiz o segundo curso com hormônios, com o grupo Longevidade Saudável, e em 2016, mais um curso da área comportamental, usando a terapia reconectiva, né? E em nossa segunda live, que estamos planejando, na próxima semana, estaremos falando sobre essas técnicas da área da medicina comportamental, né? Que basicamente eu divido o meu trabalho de consultório na área da medicina comportamental, com essas técnicas, e o trabalho da modulação hormonal, então. Aliás, doutor, só um parênteses aqui, eu gostaria de comentar que eu admiro muito a sua dedicação e assim, a sua larga dedicação a novos cursos, a novos investimentos. Inclusive, o doutor Lair Ribeiro, eu por 2 vezes já o entrevistei, conheço, e ele é conhecido em todo o país, um grande mestre. No exterior, um grande mestre. Então, admiro muito assim, a sua dedicação. E ver que nós temos aqui, na nossa região, profissionais como o doutor Gentil Brandão, que buscam, que se dedicam a trazer essas informações, que são informações privilegiadas sobre saúde aqui para a nossa região. Apenas um parêntese. Ok, Luciane. E assim, progressivamente, eu fui me envolvendo, então, nessa área da medicina integrativa, que procura integrar os aspectos físico, orgânico, com o emocional, psicológico e também com a espiritualidade do ser humano. Bom, deixa eu explicar para as pessoas um pouquinho sobre o conceito das várias medicinas. Então, quando a gente fala em medicina, logo as pessoas, em geral, pensam na medicina alopática convencional, que é a preponderante em todo o cenário nacional, né? Mas nós, na verdade, temos vários tipos de medicina, ou modelos de medicina, que é a arte de curar. E, por exemplo, nós temos a medicina chinesa oriental, nós temos a medicina indiana, a Ayurveda, nós temos a medicina energética vibracional, a medicina espiritual, a medicina homeopática e assim por diante, vários modelos de medicina. E, de forma alguma, eu quero falar que uma ou outra é mais importante que outra, sabe? Eu acho que apenas são vários modelos de se fazer medicina, né? E que em várias especialidades da nossa medicina convencional observamos grande evolução, né? E determinando conforme a situação, por exemplo, em um acidente, por exemplo, um problema de infarto agudo do miocárdio, ou então a pneumonia, certamente nós vamos escolher, né, a medicina alopática convencional, e assim por diante as suas várias indicações, né? Claro. É isso aí que eu gostaria de explicar. Então, eu gostaria de entrar no seu assunto, digamos assim, que é muito importante, que é o tópico da modulação hormonal. E aí entra uma grande polêmica para nós mulheres. E para os homens também, né? Porque essa pergunta ela é abrangente às mulheres e aos homens. O senhor recomenda, na sua opinião, nos seus estudos, que nós devemos usar ou não hormônios? Lisiane, só um detalhe. No meu celular está aparecendo um círculo que fica rodando e às vezes parece que dá uma paradinha na imagem. Mas está tudo normal, eu estou recebendo essa imagem perfeita. É? Tá ok, então. Qualquer coisa... Bom, então,
respondendo a tua pergunta, nossa vida é marcada por ciclos hormonais, desde a gestação, depois a infância, o início da puberdade, depois o ciclo reprodutivo, né, na fase adulta, e depois, quando nós vamos na meia-idade, nós chegamos, então, na queda da produção de hormônios, que marca, então, o início da senilidade. Né? E a forma como o nosso relógio biológico vai ciclando nossa vida é através das alterações hormonais produzidas pelas nossas glândulas. Então, nas mulheres, o declínio hormonal é muito marcante, trazendo os sintomas predominantes da menopausa, e que varia, em média, a partir dos 40 ou 45 anos. Né? Eu observo as mulheres dando, nesse nosso modelo de sociedade, assim, dando prioridade ao aspecto visual, externo, como plástica, cosméticos, botox, etc. Né? Porque existe culturalmente uma desinformação que vai ficando de lado essas causas do envelhecimento e do adoecimento, que são os desequilíbrios hormonais, e também associados a um certo descuido em desenvolver um estilo de vida mais saudável. Né? Um exemplo, assim, há 2 anos atrás, eu atendi uma mulher de 42 anos, veio consultar comigo com sintomas da menopausa. No final da consulta, ela comentou que tinha ficado interessada, mas teria que esperar um tempo, porque ela estava fazendo uma poupança para fazer uma plástica. Ok, tudo bem. E há poucos meses, eu fiquei sabendo que ela está em recuperação de um infarto agudo do miocárdio que teve no início do ano. Não que eu seja assim contra esses cuidados estéticos, de forma alguma. A questão é quando se esquece de priorizar, né, a questão da sua qualidade de vida integral. Né? Então, algo que eu valorizo demais assim, é estarmos conscientes de nossas escolhas, embasados no conhecimento, e não simplesmente porque as coisas sempre foram assim, e não porque eu estou dando a minha opinião, de forma alguma. Né? Então, porque hoje nós temos a informação tão acessível, não é mesmo? Na ponta dos dedos, como você diz, basta nós pesquisarmos no YouTube, o Dr. Google, né, nos responde qualquer coisa. Porque, veja bem, via de regra, então, as nossas encrencas de saúde em ambos os sexos começam mais frequentemente na meia-idade. Por que isso? Exatamente coincide com a queda dos nossos níveis hormonais. É isso que as estatísticas nos mostram com os distúrbios metabólicos, né, como diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, etc. Tudo a incidência também... Hormônios, doutor. Tudo tem a ver com os hormônios. Exatamente. A incidência das doenças neurológicas degenerativas vem crescendo assustadoramente entre nós. O Alzheimer, inclusive, afeta mais as mulheres, 3 mulheres para 1 homem. E os hormônios são protetores neurológicos também, né? E é exatamente neste contexto que entra em cena a modulação hormonal, com o uso dos hormônios bioidênticos, ou isomoleculares, que têm a mesma estrutura molecular que as nossas glândulas produzem. Graças a isso, a nanotecnologia, que foi desenvolvida há 3 décadas atrás, isso muda completamente a história evolutiva das doenças. Nós vamos continuar envelhecendo, tranquilo, mas podemos corrigir aqueles desequilíbrios hormonais que são um dos principais fatores do adoecimento. Né? Isso aí. E com isso nós teremos qualidade de vida, né, doutor? E importante isso que o senhor coloca. Nós somos um todo, nós não somos partes isoladas, então nós precisamos estar bem nesse todo, que é esse o cuidado que o senhor tem, explicando então a medicina integrativa. Ela integra
todo o nosso ser. Dentro desses hormônios bioidênticos que o senhor comenta, tá? É uma curiosidade muito grande que eu tenho também. Muitas pessoas enviaram mensagem para mim, fala sobre os hormônios bioidênticos. Por que a maioria dos médicos, tem grande parte dos médicos que eles não, digamos assim, não são adeptos aos hormônios bioidênticos, né? Não receitam aos seus pacientes. Por que o senhor acha isso? Então, Lisiane, você levanta uma questão muito importante para esclarecer, porque gera dúvidas e insegurança nas pessoas, né? Então, isso se explica pelo fato de que existe basicamente duas fontes de informação médica. Uma que parte das pesquisas dos laboratórios da indústria farmacêutica e, logicamente, com seus interesses comerciais, como qualquer outra indústria. Essa informação é levada para os médicos em seus consultórios e em congressos, quando são patrocinados esses congressos por grandes corporações que tentam monopolizar o setor da saúde. A outra fonte da informação é gerada em instituições de pesquisa independentes, geralmente ligadas a grandes universidades de países mais desenvolvidos, que contam com recursos próprios para a pesquisa. Porém, essa informação precisa ser buscada, pesquisada nas plataformas médicas de estudo, como PubMed, Google Acadêmico e outras. Eu demorei em torno de 15 anos, depois de formado, para descobrir e entender isso. Porque até então eu recebia só aquela informação da pesquisa da indústria farmacêutica. Os estudos mostraram... O senhor não ficou refém, no caso, dessa indústria farmacêutica. Eu quis realmente procurar outras verdades, né? Tá certo. Bom, então, se você digitar hormônios bioidênticos, vai aparecer milhares de artigos científicos sérios, embasados por anos de experiência clínica em vários países mais desenvolvidos. Se você for no Amazon.com, vai ter centenas de livros de médicos de vários países usando e defendendo os hormônios isomoleculares. Se você for procurar no YouTube, da mesma forma, vai achar dezenas de médicos falando, indicações, explicando com a experiência de vários anos na modulação hormonal. Então, basta pesquisar que encontraremos as evidências científicas. Tem uso corriqueiro nas pessoas nos países Europa, Estados Unidos, América do Norte, etc. Né? Outro exemplo para demonstrar o poderoso lobby da indústria farmacêutica no Brasil, há vários anos está engavetada no Conselho Federal de Medicina o pedido de autorização para uso da ozonioterapia no Brasil, pelos médicos brasileiros, com a alegação de que sua eficácia não tem comprovação científica. Sim, mas por que os médicos israelenses, alemães, da América do Norte encontraram essa comprovação e nós não podemos usar? Como assim? Não seria pelo fato de que iria diminuir em muito o uso de remédios? No que consiste a ozonioterapia, rapidamente para eu entender? É o uso do ozônio, que é uma substância, um gás, que tem N indicações, né? Nós não vamos poder ficar nos detalhando aqui, né? Mas, inclusive, está sendo usado para tratamento da Covid-19 com ótimos resultados. Tá certo. Outras questões para explicar essa tua questão que você levantou, os laboratórios farmacêuticos não podem patentear e comercializar uma medicação que tenha a mesma estrutura molecular de uma que já exista na natureza. Tá? Então, eles precisam fazer uma modificação em sua estrutura molecular. A substância fica parecida com a que o nosso organismo produz. Mas é exatamente isso que geram efeitos adversos que estão previstos na bula de todos os medicamentos, né? Só que ninguém fica lendo a bula, né? Porque é tão miudinha a letra e tão extensa. E aí a gente começa a ler também, a gente se assusta, né, doutor? Sim. E, além do que, as dosagens dos hormônios bioidênticos são personalizadas, precisam ser manipuladas.
e que impede sua comercialização. Isso impede a comercialização nas prateleiras das farmácias, né? Eu queria lhe perguntar Mas doutor, só uma perguntinha sobre o hormônio bioidêntico. Por exemplo, se eu quiser usar o hormônio, vou dar uma hipótese, tá? O hormônio bioidêntico, eu vou precisar fazer uma consulta, eu preciso fazer exames de sangue, exames de que tipo para eu ter, por exemplo, saber o que tipo eu, Lisiane, preciso usar. É isso? Ele é personalizado? Sim, exatamente. Então, nós entramos nessa outra questão, que é como que funciona na prática a modulação hormonal, né? Sim. Uhum. Então, a modulação hormonal, na verdade, é um programa de qualidade de vida. Tá? Não é apenas, é diferente de fazer reposição, simplesmente usar um hormônio, né? A modulação hormonal é um programa de qualidade de vida, que ela está embasada, primeiramente, numa avaliação clínica completa, com exames de sangue e de saliva, né? Onde nós vamos fazer, então, o mapeamento hormonal da pessoa. Tá? Então, é um diferencial da modulação hormonal os exames de saliva, porque no sangue os hormônios ficam agregados às proteínas carreadoras, que transportam os hormônios para suas sedes de efeito. Então, muitas vezes o resultado não é muito fidedigno com a sintomatologia do paciente. E no exame de saliva, nós podemos captar o hormônio livre. Tá? Ah, entendi. Bom, e esse exame ele é enviado para um laboratório, a saliva? Como é? Porque exatamente. Você pode fazer aqui, né? Nas nossas cidades. Sim. Você leva o kit de coleta de saliva para casa, são 4 frasquinhos, você vai coletar em 24 horas 4 amostras da saliva e envia você mesma, por Sedex, para um laboratório especializado em exames de saliva. Tem 4 ou 5 locais no Brasil, né? E depois a gente recebe o resultado e é feito esse mapeamento hormonal. Tá? E aí, no caso, o senhor faz a receita específica do hormônio para sua paciente determinada de acordo com o resultado que o senhor recebeu. Exatamente. A receita é personalizada para cada caso, então nós enviamos para a farmácia de manipulação. No caso da nossa micro-região aqui, até onde eu saiba, é na farmácia em Acor, onde a doutora Clarice, farmacêutica, ela tem a certificação para trabalhar com hormônios, né? E ela é uma pessoa, uma profissional muito cuidadosa, né? No seu laboratório, tem toda uma exigência para se trabalhar com isso. Tá certo. Bom, na sequência, então, do programa, nós vamos trabalhar em alguns itens, por exemplo, estilo de vida, que nós já tínhamos conversado, lembra, Lisiane? Anteriormente, né? Alimentação saudável, com os princípios da nutrologia. Nós vamos trabalhar a questão da atividade física, em que a pessoa deve se comprometer, pelo menos, a praticar uma atividade física 3 vezes por semana, onde deve constar aeróbica, musculação e alongamento, né? A seguir, nós vamos trabalhar com o gerenciamento do estresse, um item muito importante, né? Onde nós temos que desenvolver a nossa inteligência emocional. E outro item importante é a qualidade do sono. Tá? Aí, me incluo nessa, porque eu, se não dormir bem, eu não funciono, eu não consigo ter minhas atividades bem. Sim. Então, nessa questão do gerenciamento do estresse, o programa inclui técnicas autoaplicativas para que a pessoa possa desenvolver habilidades para se capacitar nesse gerenciamento, né, e geralmente poder gerar resultados positivos
associados, então, ao uso dos hormônios isomoleculares e suplementos, que é conforme cada necessidade individual. Quando o senhor fala em suplementos, doutor, é importante, assim, eu sou uma pessoa que uso suplementos, claro, tudo com receita e tal, certinho, né? Mas, assim, nutrólogo, nutricionista, né? Enfim, é importante que a gente tenha muito cuidado sempre quando a gente vai fazer o uso de qualquer tipo, né, de suplementos, enfim, que a gente esteja orientada, né, doutor? Sim. Certo. E os hormônios bioidênticos, então, são em forma de gel transdérmico, absorvidos pela pele. E tudo isso, então, vai se desenvolvendo todo um cronograma de atividades, né, para que a pessoa vá progressivamente corrigindo aqueles desequilíbrios, né? Um pequeno exemplo, assim, tem mulheres que vão ter uma deficiência do hormônio estradiol. Certo. Então, na formulação, a gente coloca um pouquinho mais de estradiol. Outras vão ter, faltando a fração do estrogênio, que é o estriol. Então, nós vamos colocar um pouquinho mais de estriol. Outras precisam um pouco mais da progesterona. Então, é bem personalizado mesmo. Isso que difere da medicação alopática que está lá na prateleira, que é para todas a mesma medicação, né? Então é uma coisa muito importante, porque é tudo muito meticulosamente, digamos assim, diagnosticado, doutor. Isso é importante as pessoas terem um entendimento, né? Sim. Então, o que a gente observa é que as mulheres que fazem a modulação hormonal, além de estarem prevenindo várias doenças metabólicas, como diabetes, doenças cardiovasculares, neurológicas, elas se reconhecem, se percebem que vão ganhando mais vitalidade física. Por exemplo, elas vão na academia e ficam mais dispostas e mais motivadas, e melhora, inclusive, a sua massa muscular, né? Ela vai ter mais brilho no olhar, sabe? A pele fica mais jovial. Inclusive, os dermatologistas falam que é muito mais fácil trabalhar com uma pessoa que está no equilíbrio hormonal, né? Conservam a libido, tem estabilidade no humor, previnem a depressão, enfim, os efeitos desagradáveis da menopausa são todos abolidos, né? Isso aí. E ainda lembrando que a depressão, existe uma causa hormonal no pós-parto, devido à queda abrupta de progesterona na gravidez, que uma vez que seja diagnosticada e tratada adequadamente com hormônios, tem ótimos resultados, né? E é uma fase, um momento super delicado também, né, doutor? Que é importante a mulher saber disso, né? As mulheres aí que estão grávidas ou que pretendem engravidar, elas já podem saber que elas podem, então, encontrar alternativas na questão hormonal. Exatamente. E algumas pessoas me perguntam, tá, mas aí, doutor, por quanto tempo eu vou ter que usar esse tal de programa aí? Certo. Pelo tempo que você quiser. Pelo tempo que quiser ter os benefícios do equilíbrio hormonal, né? Eu, por exemplo, e minha esposa, nós fazemos há 8 anos e não temos planos de parar. E assim por diante, né? Então, o casal usando os benefícios, no caso, eles são interessantes porque são perceptíveis para o casal, né? Bacana ter esse entendimento também do casal. É bem interessante que o casal desenvolva o programa, né? Tá certo. E já que a gente está falando no casal, assim, a gente falou bastante sobre a menopausa, sobre as mulheres, mas os homens, eles têm a fase que é chamada de andropausa. Ela é também na meia-idade, no mesmo período que as mulheres. E quando é que ocorre isso? Como é que ocorre isso? Então, acontece também, né, é o apelido de menopausa masculina, né? Sim. Ou andropausa, então. Só que é diferente das mulheres. O declínio hormonal masculino ocorre de forma bem gradual, né, e assim meia sorrateira, sabe? Diferente das mulheres. Varia com o início dos sintomas.
Para alguns pode se manifestar já a partir dos 45, outros 50 anos, às vezes até alguns vão até 60 anos, né? Mas se tem observado essa manifestação já da andropausa a partir dos 40, até antes, mais precocemente, está ficando cada vez mais precoce o aparecimento da andropausa. Isso se explica pelo estilo de vida inadequado, né, predominante, estresse crescente, sobrecarga de trabalho, né, e que nós vamos sendo afetados de diversas formas pela indústria da doença. Algo que, quando a gente analisa os vários aspectos, não se trata de uma opinião pessoal, que exista uma indústria da doença. Não, isso é algo real, né? É um assunto que eu explico em um dos vídeos que postei no meu canal do YouTube, que aqui a gente não pode ficar, né, detalhando, mas nós estamos cercados por uma indústria da doença e nós temos que nos precaver cada vez mais disso, né? Então, o nosso relógio biológico dos homens determina que a partir de uma certa idade, os testículos reduzam gradualmente a produção da testosterona. Somado a isso, duas distorções da nossa cadeia enzimática contribuem para o aparecimento de várias encrencas que irão surgindo nos homens. Aí que tá. Vamos falar um pouquinho sobre essas encrencas, então, doutor. Sei. Uma parte da testosterona, é a primeira encrenca, então. Uma parte da testosterona vai se transformando em dihidrotestosterona. E esse desvio da rota metabólica hormonal normal vai desenvolvendo uma hipertrofia prostática e favorece a obesidade, entre outras consequências. Obesidade então seria uma questão importante. Facilita a obesidade, né, a tendência. A segunda alteração dessa rota metabólica hormonal vai se desviar a sua rota para produzir estradiol, né? A partir da testosterona, por um desvio enzimático, começa a se desdobrar em estradiol, que nos homens é um antagonista do efeito da testosterona e vai se acumulando no tecido adiposo, principalmente a nível abdominal. Então, quanto mais a pessoa tiver uma barriga, né? O apelido, quanto maior a pança, né? Mais acúmulo de estradiol, né? Você vê que é complicado, né? Então esse o estradiol estradiol agindo aí já é um sinal de alerta importante. Obesidade, aumento da gordura abdominal. Isso. E esse estradiol é que muitas vezes determina também o aumento do mamilo dos homens. Tá? Olha que interessante. Então são várias, assim, digamos assim, são várias questões perceptíveis, digamos assim. A luzinha tem que acender. Eu estou percebendo algum desses sintomas, é importante eu buscar ajuda, porque tem como corrigir, doutor. Exatamente. Existe, sim, maneiras de nós corrigirmos esses desvios da rota metabólica hormonal. E é um dos objetivos da modulação hormonal masculina, é exatamente impedir esses desvios hormonais, que vão se tornando adoecedores, né? Então, além de agirmos nesses desvios hormonais, nós vamos fazer a reposição com a testosterona isomolecular, em forma de gel também, conforme a necessidade individual de cada cidadão, né? No caso, doutor, os homens fazem o mesmo tipo de exame. Eles também vão fazer coleta de exame de sangue e saliva. Exatamente. Todo o programa é igual das mulheres, né? Avaliação, exames de sangue, exames de saliva, né? Toda a sequência, né?
E a modulação é a forma de impedir, digamos assim, eu percebi, né? Eu percebi que alguma coisa está acontecendo comigo, né, que está fora do que era, certo? Queda da libido, também é uma questão importante. Aqui, homens e mulheres, né? Queda da libido. É muito importante. A questão sexual, ela é importante para a qualidade de vida das pessoas, né? Exatamente. Bom, a testosterona, além de ser o hormônio responsável pela nossa resposta sexual, pelo desempenho e também o aspecto reprodutivo, é um dos grandes responsáveis pela função cardiovascular, pela atividade metabólica e tônus muscular. Ou seja, o adoecimento progressivo que observamos, via de regra na meia-idade, ele coincide com a redução progressiva dos níveis da testosterona. E, claro, também contribui às questões dos erros de estilo de vida da pessoa, né? Então, eu tenho comentado assim que antes da questão sexual, né, a testosterona deve ser encarada como realmente, né, um protetor de doenças para o nosso corpo, né? Uhum. Doutora, uma questão importante, a gente está percebendo, assim, houve noticiário e tal, informações médicas do aumento do número de infarto, enfim, isso tem a ver também com isso, essa falta de hormônios? Com certeza, na verdade também contribui o nosso estilo de vida, né? O sedentarismo, a obesidade, né? O que eu falei antes, a indústria da doença, N fatores contribuem para esse aumento da incidência. Comentar assim, agora parou a tua agora imagem. Deu uma rodeadinha, mas voltou. Eu estou lhe ouvindo de novo, então. Então é importante isso, doutor, que tanto homens quanto mulheres que percebam esses sintomas que o senhor está relatando, que eles busquem ajuda. Exatamente. Então, como que os homens podem perceber, né, que está entrando na andropausa? Como eu falei, às vezes a coisa é um pouco sorrateira, assim, a pessoa nem percebe, né? Uhum. Então, geralmente, um dos sinais é no comprometimento do seu desempenho sexual, que nós chamamos de disfunção erétil, que pode evoluir, às vezes, mais adiante para uma impotência sexual, né? Também, um dos sinais é a redução da libido. O homem pode passar a ganhar peso com mais facilidade, alterações da pressão arterial, elevação de glicose ou colesterol. As esposas ou companheiras percebem que o homem vai ficando mais rabugento, sabe? E também vai afetando pode afetar a memória, o raciocínio cognitivo, reflexos, né? Bom, o nosso problema enquanto, né, homens, nós temos uma resistência maior em buscar e desenvolver um programa da modulação hormonal, né? E antes eu estava pensando, Lisiane, eu fico curioso, né, para saber quantos homens estão nos assistindo hoje, sabe? O senhor sabe que tem vários que eu já vi que estão aqui presentes. Mas que bom. Mas eu fico satisfeita também. Mas é que tem a questão cultural do machismo, do constrangimento, né? Por exemplo, se eu for no consultório do urologista, eu vou sair me cuidando se tem algum conhecido por ali, né? E assim vai, né? O tabu que existe. Lá de Horizontina está dizendo que ele está presente. Muito bem. Grande amigo, Dari. É isso aí. O Edgar Fitz também aqui, lá de Cerro Largo, muito bem representado. Olha aí, ó, que bacana. Ótimo, que beleza. Então, esses tabus e constrangimentos atrapalham, né, para a busca de soluções, para melhorar a qualidade de vida.
Porque esse déficit progressivo da testosterona vai atingir todos os homens de todas as classes sociais, né, de condições, raça, enfim, né, não tem. Né? Então, boa parte dos homens tentam remediar essa questão do déficit da testosterona decorrente da andropausa usando um azulzinho, por exemplo, que é a sildenafila, tadalafila, né? Mas esses medicamentos não ajudam na libido, que está relacionada diretamente a níveis hormonais. Certo. E um dos complicadores do diagnóstico é exatamente os exames de sangue para medir a testosterona. Certo. Porque os resultados, eles têm um parâmetro muito alargado de normalidade. Então, eu recebo muitas vezes, o paciente já traz o seu exame de testosterona, dizendo, pois é, doutor, a minha testosterona está dentro do limite normal, e eu estou sentindo isso, aquilo, o problema de ereção, o problema de libido, enfim, né? E me disseram que a minha testosterona está normal. Bom, então, esse é uma questão da importância de nós buscarmos o diagnóstico hormonal através dos exames da saliva, que vão ser muito mais fidedignos, porque testa, porque mede a testosterona livre, né? E esses exames de sangue, infelizmente, eles têm um padrão muito alargado, né, para a normalidade. Um alerta muito importante, doutor, que o senhor está fazendo então para homens, para as mulheres, já fez para os homens, agora eu estou vendo que eles estão aqui ligados. O senhor Irineu Hirta aqui está dizendo que está presente. Então, assim, ó, são várias... Que bom, valeu, obrigado. São pessoas que, né, que estão preocupadas, que querem saber mais, que querem se informar, e isso é muito, muito bom. Eu acho que isso é muito importante, que é o primeiro passo, né, estar aberto. Agora eu gostaria de entrar, doutor, pelo nosso horário aí, precisamos aproveitar bem aí com as suas informações. Se o senhor falasse um pouquinho sobre algo que eu fiquei muito encantada, que é a questão da estafa adrenal. O que é isso, doutor? Então, a estafa adrenal afeta, é uma doença muito frequente, né? E é de extrema importância porque está muito ligada a toda uma fisiologia do corpo. Então, as glândulas adrenais, ou também chamadas suprarrenais, estão localizadas sobrepostas aos rins, uma de cada lado, né, como um chapeuzinho acima dos rins. E tem uma função muito importante na produção de vários hormônios que são responsáveis pela nossa energia, pela disposição geral, né? Entre os principais hormônios nós temos a adrenalina, o cortisol, o DEA, né? Então a estafa ou fadiga crônica de causa hormonal se instala devido ao estresse acumulativo, muitas vezes associado com insônia, ansiedade, frustrações, que vai exaurindo as reservas energéticas hormonais da pessoa. O quadro clínico é muito variável, né, com variadas somatizações, com distúrbios do humor, muitas vezes se confunde com a própria depressão, né? Olha só, que interessante. E é um diagnóstico que é muito pouco feito durante a medicina alopática convencional, por causa que os exames de rotina quase não mostram a causa hormonal dos sintomas. Então ela precisa também passar por essa avaliação dos exames de saliva, que mostra exatamente os parâmetros do cortisol dosado em 4 coletas nas 24 horas. Tá? Então, também é através da saliva que se tem digamos assim, um diagnóstico sobre estafa adrenal. Eu achei muito interessante, porque exatamente. Muitas pessoas estressadas. Teve toda essa questão desse ano complicado, que a gente está vivendo ainda, a gente ainda não, né,
não nos livramos do problema, ele continua aí, precisamos nos cuidar ainda. É muito importante ter essa seriedade, esse cuidado. E aí eu lhe pergunto assim, ó, doutor, muitas vezes as pessoas estão com depressão, não estão bem, estão partindo para antidepressivos. E talvez não precisariam usar, doutor? Exatamente. Quando é uma causa hormonal, né, então é diferente, né? O antidepressivo, né, só vai abafar o sintoma, na verdade, nesses casos, né? Então, uma vez diagnosticado, existe o tratamento, né, e a reversão desse quadro, com a utilização de suplementos minerais, vitaminas, fitoterápicos, e em alguns casos nós usamos o DEA, que é a dihidroepiandrostenediona, um hormônio produzido também, que existe para usarmos via oral, no caso, para tomar, né? Esse é específico. Sim, só que tem que se cuidar muito na automedicação, porque é um hormônio que está disponível para compra na internet, mas nós não recomendamos a automedicação, assim como qualquer outro hormônio, tem que se ter o controle clínico, né, de profissionais habilitados, né? Com certeza. Bom, nós estamos quase estourando o nosso tempo, né, Lisiane? Temos mais 9 minutos ainda, doutor. Mas pois nós tínhamos pensado de colocar um tempinho para as pessoas perguntar, né? Pois eu gostaria de fazer uma mensagem final, né? Eu quero, então, agradecer a todas as pessoas, amigas, amigos, que estão acompanhando essa live. É uma grande alegria compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento, né? Lisiane, a você, muito obrigado pelo teu trabalho. Parabéns por esse belo trabalho de comunicadora que você vem desenvolvendo na nossa região, né? E agora também como escritora, né? Então, faz favor, tu guarda um exemplar para mim aí, né? Eu quero ler o teu livro. Com certeza. E sucesso, né? Nesse novo momento da tua carreira também. Bom, minha gente, desde o início da pandemia, houve um aumento considerável do consumo de bebida alcoólica. Elevou-se o uso de medicações para ansiedade, as pessoas estão ficando mais estressadas, usando mais antidepressivos, sedativos para dormir. No geral, as pessoas ficaram mais sedentárias e também aumentaram as taxas de suicídio no mundo todo. Conflitos raciais, a violência contra a mulher aumentando. Então, segundo a ONG Save Children, no mundo todo, 5 crianças morrem de fome a cada minuto. Uma pandemia real que vem acontecendo há décadas e que o mundo todo fecha os olhos e faz de conta que não existe. Em pleno século XXI, estamos vivenciando o maior escândalo da história da humanidade, de todos os tempos. A pandemia tornou-se o maior escândalo, não pelo vírus em si, mas pela forma como tudo foi encaminhado, tanto na esfera social, política, como da própria ciência, que sai bastante desgastada, onde instituições e pessoas, até então de prestígio, foram desmascaradas. É um momento instável e muito preocupante para a humanidade, porque os reflexos de tudo isso ainda estaremos colhendo nos próximos anos. A população estará mais sujeita a doenças e a perder a qualidade de vida. Nesse sentido, vejo a oportunidade de revisarmos nosso modus vivendi, olharmos e cuidarmos mais da nossa saúde e bem-estar, revisarmos ações e cuidarmos mais do nosso planeta, que vem sendo, estupidamente vem sendo destruído. Imaginem só o que está produzindo de lixo adicional com essa pandemia. Será que o próprio coronavírus
não está tentando trazer uma mensagem de alerta para a humanidade? Com certeza está, doutor. Com certeza está. Que Deus ilumine a todos nós. Desejo a todos muita saúde, paz e amor. Ai, precisamos, com certeza, muita saúde, precisamos de mais paz, precisamos trabalhar o nosso lado emocional, como o senhor tão bem falou hoje, como o senhor disse, que a modulação hormonal, ela é um todo. A medicina integrativa é o ser humano como um todo. Eu procuro fazer muitas coisas, desde que eu estou conversando com o senhor, já há mais tempo, me interessei por essa forma mais saudável de viver, com os pilares, né, integrados de saúde. Então, é algo que a gente pode ir incorporando na vida da gente. Não é difícil, isso eu estou percebendo, doutor. Estou dando aqui o meu relato pessoal agora. Não é difícil, gente. Exato. A gente consegue, a gente vai fazendo, vai dando um passo de cada vez, né, doutor? A gente começa, faz uma alimentação, melhora aqui, melhora lá, introduz mais na parte da alimentação, que é tão importante, usando bastante frutas, bastante verduras, né? Cuidando um pouco nessa questão da redução da carne bovina, enfim, de tudo, né? Introduzindo peixes, procurando como um todo. Então, essa é a dica que fica, né? As pessoas aqui, a Carla Persson, uma pessoa muito bacana, o casal, o Paulo também, ela diz que o ser humano é o vírus do mundo, né? Não cuida do planeta e nem do próximo. Carla, realmente. Gente, fica o questionamento, eu acho que é isso que vale da gente ter esse tipo de live, é justamente instigar. Instigar as pessoas. Eu gostaria muito pena que nós está esgotando nosso tempo, né? Mas eu gostaria muito de ter a impressão das pessoas, escutar. Então, se não for possível hoje, de repente, né, pelas redes sociais, né, por favor, se tiverem dúvidas, podem me enviar. Né? Dentro da medida do possível, a gente vai estar respondendo dúvidas, questões, e inclusive questionamentos. Eu gosto de ser questionado também pelas coisas, né? Eu não sou dono da verdade de forma alguma, né? E às vezes um questionamento faz a gente buscar mais conhecimento, né? Então, por favor, eu gosto de escutar, né, de ouvir as opiniões das pessoas. Isso, doutor, que bacana essa sua humildade, essa sua empatia com as pessoas, por isso que o senhor é o profissional que o senhor é, né? Procurando hoje cada vez mais trabalhar a espiritualidade, que é algo que está com a gente. Todos nós somos seres espirituais, né? Estamos tendo uma vida aqui, mas somos seres espirituais. Então, assim, é legal isso, porque um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, e assim, como o senhor disse, ninguém é dono da verdade. Nós todos estamos aprendendo, né? Isso que é o mágico da vida, é o aprender. Exatamente. E eu fico muito feliz de poder conversar com o senhor. Lembrando, gente, que na próxima terça-feira, o doutor Brandão vai voltar, tá? No mesmo horário, às 8h30 da noite, na terça-feira. Depois a gente vai lembrar vocês aí, vai divulgar novamente. Mas já o pessoal que está aqui ligado, esse público que ficou fiel aqui conosco... Como diz o outro, voltaremos, né? Voltaremos. E daí vai falar, olha só, hipnose, estou muito curiosa, regressão terapêutica, psicoterapia recognitiva, psicoterapia reencarnacionista, consciência curadora, ressignificação. Temas modernos, temas instigantes que o doutor Brandão se dedica a estudar e compartilha com tanto carinho conosco, nós que podemos aprender com o senhor. Muito obrigada por essa entrevista, por essa live, por podermos ajudar as pessoas, que esse é o nosso objetivo aqui, né? A gente ajudar a ser cada vez melhor. Muito obrigada. Gente, obrigada de coração a todos vocês. O pessoal está mandando recado aqui, eu estou lendo, estou agradecendo já, então é isso que a gente quer, essa troca. Comentem lá no feed, a gente vai postar depois no Instagram, vamos lá postar no meu canal do YouTube, do doutor. E aí comentem, deixem perguntas do que vocês quiserem. Quero ouvir opiniões.
O doutor já disse que vai aí responder, tirar as dúvidas. Ele é uma pessoa muito aberta. Eu o conheço e já não é de hoje, já conheço ele há algum tempo, desde o tempo lá da RBS. E ele sempre foi muito prestativo e aberto. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, doutor. Até a próxima. Obrigado, pessoal, pela acompanharmos aí o trabalho. Obrigado. Tchau.